tudo bem com vocês? A gente vai falar hoje sobre HiPro e associações de equipamentos e outras tecnologias. Eu sou a doutora Cristiane Sonsino, estamos aqui no Beleza na Lata, eu e a doutora Gisela Garcia. Gi, associar HiPro com outras tecnologias é uma grande dúvida da maioria dos profissionais. Como associar, né? A gente Sim, sabe que a associação é sempre muito benéfica, né? Tudo que a gente puder associar é muito importante, mas sim. tem dicas, né, de associação. E quem traz essa dica? A gente continua com os nossos convidados aqui nesse segundo episódio com eles. É. E quero apresentar novamente, Cris? Estamos aqui com a doutora Maria Eduarda. Ela é biomédica esteta. Muito obrigada por ter aceito o Obrigada. convite. Eu que agradeço, meninas. Então, meu nome é Maria Eduarda, eu sou biomédica esteta e há mais ou menos 1 ano e meio eu trabalho com a tecnologia de HiPro. E hoje vai ser um bate-papo bem legal, porque tem muita coisa a ser discutida sobre as suas associações. Eu a conheci porque eu faço a locação do equipamento com a Lepil, né? Que é a empresa que faz as locações aqui na cidade de Ribeirão Preto. Isso. E agradeço o Rogério da Lepil também por ceder a nossa convidada maravilhosa hoje. E também um convidado muito especial, ele que é fisioterapeuta dermatofuncional, atuante, professor de cursos de pós-graduação, além de um clínico maravilhoso, Dr. Tiago. Olá, doutor. Boa tarde, muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? Adoro altas tecnologias, então tudo de eletroterapia a gente tenta aprender ao máximo para poder trazer associações, né? E poder falar com propriedade para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu sou fisioterapeuta dermatofuncional e atuo nessa área desde 2009. Então, e a gente estava aqui falando de bastidor, que esse episódio seria sobre associar a tecnologia do ultrassom microfocado com outras tecnologias, né? O que a gente mais associa, o que é mais frequente de associar quando a gente fala de equipamentos? Ah, bacana. O HiPro, ele é um aparelho muito versátil. Então, a gente consegue, praticamente, havendo necessidade, associar quase todo tipo de equipamento, né? Sempre levando em consideração a queixa principal desse paciente. Então, a gente leva sempre em consideração o que está incomodando ele, né? Porque, além da estética, a gente está falando de um autocuidado. Então, isso é muito importante porque a gente está mexendo com autoestima, né? A gente está mexendo como aquela pessoa se vê. E além dos benefícios do tratamento estético, vem o tratamento interior, né? Porque quando a gente faz um tratamento estético, a gente fica muito mais feliz consequentemente. Então, o HiPro, ele nos dá essa liberdade. Então, a gente sempre costuma avaliar, conversar muito com o paciente, é de humano para humano, né? Não é só profissional e paciente. Então, a gente vai entender qual que é a dor desse paciente, o que ele quer melhorar quando ele se olha no espelho. E isso abre um leque de oportunidades para a gente. Então, desde aquele profissional que ele está começando agora na área da estética, e às vezes ele não tem tantos equipamentos, como aquele profissional que ele já atua há muitos anos e ele já trabalha com outros equipamentos de alta performance, tem uma clínica toda equipada, a gente consegue atender esses dois tipos de profissionais. E isso é muito bacana, porque a gente não direciona um público, então só aquela pessoa que tem um certo tipo de equipamento vai poder trabalhar com HiPro. Não, ele nos dá liberdade para associar com uma radiofrequência, né, com, às vezes, um laser para tratar manchas, por exemplo. Então, o paciente chega no consultório relatando que ele, por exemplo, se queixa da perda de contorno e das manchinhas, né? Então, como a gente não consegue atender essas manchas com HiPro, por que não associar outro procedimento, né? E não dar liberdade. Então, por exemplo, eu tenho um laser Lavien ou eu trabalho com outro tipo de laser porque eu tô começando agora. Então, isso é bem bacana, que a gente tem uma versatilidade muito grande. Então, qualquer profissional pode associar de acordo com a sua realidade. Então, E isso respeitando a fisiologia, né, doutor Exatamente. Tiago? Com certeza, né? Você hoje no mercado tem uma série de métodos fulano de tal, método ciclano de tal.
Então, sempre que eu estou na pós-graduação, eu mostro para o meu aluno o seguinte: você não precisa pagar 10, 12, 15 mil reais, 20 mil reais em um curso, basta você estudar, né? Você vai fazer no mesmo dia uma criolipólise, vai fazer um microfocado, por quê? Né? Você vai fazer um ultrassom macrofocado e um microfocado na gordura, poxa, que legal, mas por que que você vai fazer isso? Tudo você tem que ter uma resposta. Você tem que entender as duas técnicas para que você consiga associar de forma coerente, né, e responsável com o paciente. Porque, como a Maria Eduarda falou agora, você pode tratar com equipamentos simples, uma radiofrequência convencional, mas você também pode trazer uma criofrequência, um Iconic da vida, que é uma radiofrequência muito superior. Só que para você fazer isso, você tem que entender o que que você tem na mão, né? Então, não adianta você querer misturar macarrão com bolonhesa se você não sabe o que que você vai ter de resultado, né? Então, é estudar, né? É pesquisar, né? E não só YouTube, Instagram, mas sim livros, né? Artigos científicos que sejam coerentes, que você tenha realmente, veja que tem embasamento para você poder traçar uma linha de raciocínio legal. Afinal de contas, não é só o dinheiro que importa. Ao meu ver, o que importa é realmente o meu paciente. É o meu paciente estar bem, eu gerar resultados concretos e principalmente seguros. E no bastidor, o senhor estava falando sobre uma harmonização corporal de uma pessoa, de uma paciente que frequenta a academia, tem uma hipertrofia importante, né? Sim, sim. O que que acontece? Hoje em dia, se você não avalia direito o seu paciente, você pode estar jogando o tempo clínico fora e pegando o dinheiro do seu paciente sabendo que você não vai ter retorno. Por quê? Um exemplo típico, para quem já foi aluno meu, em todas as minhas aulas eu mostro isso, né? Às vezes o paciente chega com a queixa, da gordurinha no culote. Se você não sabe avaliar a musculatura glútea, às vezes você vai estar piorando aquela situação, piorando o glúteo daquela paciente e não gerando resultado. Por quê? Se ela tem uma flacidez de glúteo e você não consegue enxergar isso, você vai destruir um coxim que está sustentando ainda aquele glúteo, né? E, teoricamente, o paciente vai olhar no espelho e falar assim: poxa, gastei X com fulano e não tive resultado. Pelo contrário, meu bumbum está mais feio. Mas ela não entende que aquele glúten precisava ter força para ficar sustentado, para depois sim a gente atacar a gordura. Então, mais uma vez, eu volto lá no podcast anterior, quando a Maria Eduarda falava sempre, né, da avaliação individual. Então, você precisa avaliar seu paciente, você precisa saber avaliar. Para aí sim, pegar uma tecnologia de ponta, fazer os tratamentos de ponta, fazer as associações, né, para gerar resultado. Quando a gente fala de um paciente muito jovem, porque a gente fala de perfil de paciente, né, entrando nessa, vocês vinham falando sobre não só a idade, mas a qualidade de pele dessa pessoa, independente da sua idade, né? Então, quando a gente fala de uma pele jovem, também é possível se aplicar esse equipamento no sentido de melhorar a textura dessa pele. E quando tem, por exemplo, uma cicatriz de acne, é possível a gente vê muito se usar o peeling, né? Ou CO2. É possível a gente fazer esse peeling ou esse CO2 e depois vir com uma melhora de textura de pele, de estímulo de colágeno de uma pele jovem também? É, Eu o vou roubar a Hypro. fala da doutora aí. Vou roubar a sua fala, Maria Eduarda, porque eu achei muito interessante o que você falou quando você citou as associações, né, principalmente com o CO2 e tal. O que que acontece na minha vida clínica hoje? Eu inicio com o HiPro para fazer uma melhora naquela cicatriz, naquela pele, naquela derme, e aí sim lá na frente a gente finaliza com peeling ou caso você não tenha o suficiente para ter um laser de CO2 ou tenha receio de trabalhar com ele. Para você finalizar com essas duas técnicas. Por que que eu quis interromper a doutora Maria Eduarda? Porque ela falou de uma forma assim bem sutil e acho que poucos entenderam que você consegue fazer com um HiPro uma economia de produto, ou seja, uma economia não só de produtos injetáveis, mas também de tecnologias posteriores.
Então, com o HiPro, você começa um trabalho de base e finaliza com o mais caro, né? E ficou bem pequena essa fala da doutora, e eu queria enfatizar essa grande informação que ela passou aí. Por isso que eu peço perdão mais uma vez por ter lhe interrompido. Imagina. Então, complementando a fala do Dr. Tiago, né? Nas mãos certas, um equipamento de alta performance, ele entrega resultados, assim, maravilhosos, né? Então, por isso que a gente fala que o HiPro, ele é muito técnico dependente. Então, a pessoa que está aplicando, ela tem que entender de fisiologia, tanto anatomia, tem que entender de funcionamento, entender o porquê que as contraindicações estão lá, né? Elas não estão lá por um motivo insignificante, elas estão lá para a gente levar em consideração, né? Então, como ele disse, o HiPro, quando ele entra em primeiro lugar, a gente abre uma possibilidade muito grande de associações. Então, fazendo o protocolo certo, a gente consegue melhorar muito a qualidade dessa pele. Inclusive, não somente procedimentos estéticos, tá? Ele é a porta de entrada para procedimentos cirúrgicos também. Então, quando a gente fala que ele é um lifting natural não cirúrgico, por que a gente falaria do lifting cirúrgico exatamente? Que a gente vai melhorar essa pele. O que não acontece na cirurgia, porque normalmente a gente não está preocupado em melhorar aquela pele. A gente está tentando tratar algo cirurgicamente, né? Então, a pessoa optou por fazer uma cirurgia. Mas, dessa mesma forma, o médico, ele precisa que o paciente esteja com aquela pele muito bem preparada para receber a cirurgia. Então, não somente para receber um CO2, um peeling, mas também como a cirurgia em si. Então, o paciente vem, ele prepara essa pele com ultrassom microfocado, ele deixa essa pele mais firme, mais resistente, para que o cirurgião possa trabalhar de forma mais harmônica. E, às vezes, a recuperação desse paciente vai ser até melhor, porque o médico ele trabalhou de forma muito mais delicada nessa pele, porque já era uma pele que vem com histórico de tratamento, né? Não a pessoa optou depois de anos e ir diretamente para a cirurgia. Então, ele pode ser tanto associado com procedimentos de consultório, que a gente fala, né, procedimentos clínicos, quanto os cirúrgicos também. Então, isso é bem bacana. Pelo menos um mês antes da cirurgia? É bacana. Então, por exemplo, mínimo? isso, no mínimo. Então, se a pessoa, ela pensa em fazer o lifting cirúrgico, legal ela trabalhar uma sessão bem bacana, né, de um protocolo bem completo, de uma avaliação bem correta, preparar essa pele, esperar esse estímulo de colágeno acontecer, né, então a gente vai levar em consideração todos os fatores que a gente levaria caso ele não fosse fazer uma cirurgia. Então, a gente leva em consideração como é que está essa alimentação, essa atividade física, né? Se esse paciente, ele pretende perder peso para poder fazer a cirurgia, tudo isso é muito importante. Então, se a gente trata essa pele com estilo de vida e o paciente muda drasticamente esse estilo, consequentemente, a gente vai ter uma diferença nos resultados que a gente espera. Então, a gente acompanha muito bem, a gente conversa muito bem com esse paciente. Então, a gente passa uma segurança para que ele tenha segurança na gente e se abra, né? Porque tanto na parte facial quanto na corporal, a gente alerta muito sobre a sinceridade na parte da avaliação, porque isso é muito importante. Quando o paciente não é 100% sincero com a gente, acontece algumas intercorrências, né? Apesar de poder ocorrer com qualquer outro procedimento, havendo essa segurança entre profissional e paciente fica bem mais claro. Então, a gente consegue fazer esse plano de tratamento muito mais bacana, mais centralizado, mais focado. E aí, seria interessante respeitar um intervalo de 30 a 90 dias para depois ele fazer a cirurgia. Eu tava raciocinando aqui a questão, porque as pessoas pensam muito nessa questão de uma pele mais madura, né? De utilizar esse ultrassom apenas para peles mais maduras. Eu quis trazer um pouquinho essa questão da pele jovem e eles elevam esse pensamento, assim, vocês dois são incríveis, porque a gente pensa uma coisinha desse tamanho e eles conseguem elevar esse pensamento. Então, gente, para quem está assistindo hoje, esse episódio é um presente. O episódio passado também é um presente, porque eles trazem informações muito, muito relevantes para a gente, né, Cris? Pois é, e a gente falava aqui também de bastidor. Como que o bastidor poderia estar até gravado, né? Na próxima a gente vai fazer isso. Doutor Tiago, a gente estava falando sobre a toxina botulínica. Eu acabei de publicar, junto com alguns colegas, um artigo sobre fotobiomodulação.
quando a gente precisa reduzir um pouco, né, daquela paralisação excessiva que a toxina pode causar, se eu notei que pesou um pouco, né, num determinado paciente, e os efeitos da fotobiomodulação em paciente com toxina botulínica. Com Hypro, quais são as suas considerações entre toxina botulínica e este ultrassom microfocado? Então, Cristiane, uma das contraindicações da toxina botulínica é justamente a radiofrequência, né? Então, a radiofrequência ela gera calor que vai, né, amenizar o efeito da toxina. E aí muita gente pergunta para mim, posso fazer a toxina e posso fazer o Hypro no mesmo dia? Eu falei, gente, se você pega a toxina, deixa no painel do seu carro durante o sol, né, um tempo muito exposto, você acha que vai funcionar? Então a mesma coisa vai ser aqui. Então, dá para a gente sim suavizar o efeito da toxina? Dá. Agora você tem que ter uma mão clínica muito boa para que você não perca, né, o efeito completo, a não ser que você queira realmente, né, cancelar ela. Tiago, mas a toxina vai lá embaixo, ela vai mais profunda. Pessoal, o Hypro ele chega a 13 milímetros. Então, a depender de onde você queira ir com o Hypro, ele vai. Tá? Então, por isso que é um equipamento que a gente fala assim, é maravilhoso. O que você deseja fazer com o Hypro, você consegue, porque você vai de 1,5 milímetro a 13 milímetros de profundidade, né? Então, a gente falando em rosto, é muita coisa, né? Mas eu não consegui chegar onde eu queria. Entra com a radiofrequência que você consegue. Mas aí volta tudo aquilo que eu falei antes. Você precisa estudar o que que você está fazendo, estudar o que que você quer combater, para aí sim você ter propriedade e não fazer besteira. E a gente pode não aplicar no local, né, doutor? Não no mesmo dia, Justamente. óbvio, mas vamos supor que meu paciente fez toxina botulínica, fez alguns ajustes de dose depois de 15 dias, passado aí seu 1 mês, 40 dias, e aí eu decido fazer o Hypro neste paciente, Até, até o próprio fio, né? sim. É só você pular ele. Então o fio vai estar em quê? 3,5. Então você vai usar 4,5 lá no SMAS, 6 às vezes, né? Eu já tive pacientes que com auxílio de um ultrassom de imagem a gente conseguiu entender que o SMAS estava em 6. Então a gente traça ali, né? Vai no SMAS, provoca o lift e volta no 1,5 com a mão bem levinha para você não correr o risco desse calor chegar onde você não deseja. Então, volto a dizer, se você estuda, se você tem um protocolo correto, se você sabe o que você está fazendo, você não vai destruir um ácido hialurônico, você não vai destruir uma hidroxiapatita de cálcio que você colocou, você não vai destruir um fio de sustentação, pelo contrário, você só vai finalizar, você vai dar um acabamento com o Hypro. Legal, então a gente já aprendeu aqui que a gente pode usar associado com bioestimulador de colágeno, com fio, com a questão de outras tecnologias, né? E radiofrequência também é usual se utilizar corporal associação? Associo muito, né? Eu trabalho com a criofrequência, a BHS 156, né? A pioneira desde 2015. E quando eu comprei o Hypro, eu resolvi fazer. Primeiro, a associação que eu fiz corporal foi em mim, né? E eu consegui entender que se eu fizesse a radiofrequência primeiro e logo depois o Hypro, eu não ia conseguir tolerar. E não consegui tolerar. Porque a gente já aqueceu o tecido, né? De uma forma bem difusa. A radiofrequência, ela não aquece pontual, então ela aquece mais difusa. Então, o que que eu faço hoje no corporal? Eu entro com o Hypro primeiro, né, dando realmente aqueles pontos térmicos de coagulação que eu desejo, e finalizo com o aquecimento no difuso da radiofrequência. O No resultado é mesmo dia, né? surreal de lindo. Consigo fazer no mesmo dia. Perfeito. Em corporal é indicado também a drenagem linfática? Vocês gostam de associar a terapia manual, a drenagem linfática? Quando feito? Eu fiz uma sessão de Hypro corporal
é indicado depois, não sei se na mesma sessão, né? Não precisa na mesma sessão, mas é indicado a As drenagem? pessoas, as pessoas elas não têm noção do que é o poder da drenagem linfática, né? A drenagem linfática, eu costumo dizer que ela não foi criada para resolver uma situação. Ela foi desenvolvida e muito bem planejada para fazer com que o corpo, principalmente das mulheres, já que por conta da questão hormonal, né, existe muito mais retenção hídrica e tal, funcionar melhor. Então, eu digo que drenagem não deveria ser vendido como tratamento, deveria ser vendido como uma qualidade de vida. Então, se você quer fazer o Hypro e quer fazer uma drenagem, né, faça sim, porque ele vai auxiliar não só na questão do tratamento do Hypro, mas em si em retirar todas aquelas toxinas que o corpo ele não tem um preparo ou tem alguma dificuldade de retirar, né? Então a drenagem é maravilhosa. Lembrando Pensou em que corporal, pensou em drenagem. Já não caso, precisa associar com nada. justamente, o interessante é a Exatamente. gente deixar claro o seguinte: pode ser que nesse podcast venha alguns pacientes a assistir. Drenagem é uma coisa, massagem modeladora é outra. Então, Sim. tem muito paciente que chega e fala assim: doutor, eu fiz a drenagem ali e saí toda roxa. Então, isso não é drenagem. E nem a modeladora era para deixar roxa, né? Exatamente. Pois é. Né? Mas é bem comum essa frase que o Dr. Tiago falou, né? As pessoas confundem o tipo de massagem e acham, inclusive, que a modeladora seria benéfica para edema, para fibroedema geloide, e a gente sabe que é o Sim, contrário, né? exatamente. Exatamente. Doutor, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast, onde a gente fala na lata aqui sobre beleza e beleza com ciência, né? Ciência pra sim. gente, artigo científico, e trazendo profissionais como o senhor, que tem conhecimento científico e clínico daquilo que vem falar e informar os profissionais e os pacientes, né? Sim. Obrigada, Honrado viu, pelo pela sua convite, muito disposição. obrigado mais uma vez. Caso eu receba um novo convite, estarei honrado. Tá, Maria Eduarda, foi um prazer conhecer, foi um prazer aprender Igualmente. com você hoje também. Cris, Igualmente. muito obrigado pelo convite. Gisela, prazer. Eu que Um abraço a agradeço. todos. Obrigada. Doutora Maria Eduarda, muito obrigada. E espero que a gente possa gravar novos episódios. Clinicamente já comecei a conviver contigo, Sim. né? Então, gostei bastante da abordagem clínica, de como a gente fez as discussões dos casos e tenho certeza que publicações novas virão aí com esse time que está aqui hoje nesse podcast. Aguardem, hein, pessoal? Fica aí o nosso compromisso com vocês para divulgar ainda mais conhecimento sobre essa tecnologia que não só é moda, mas também é uma tecnologia segura, fácil de associar com injetáveis e outras tecnologias, aprovada pela Anvisa, o que é mais importante, onde profissionais devidamente habilitados fazem a aplicação dessa tecnologia. Esse foi o nosso Beleza na Lata de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, Gi? Fizemos um preparo com muito carinho, né? Foi um tema Eu muito adorei. pedido. Eu adorei, achei o episódio um presente. É incrível que os dois não se conheciam ainda, porque a sinergia foi muito boa. Eles se complementaram muito bem. Então, imagine um próximo episódio. Como será? Pois é. Mas eu já nem sei assim. A gente vai ter que falar de outra coisa, porque em 2 episódios eles entregaram tudo. Pois Né? é, Vamos ter que falar de outra tecnologia, porque essa já temos todas as informações. Não, e agradecendo também a empresa do Hypro, que proporcionou a vinda do Dr. Tiago aqui nesse podcast, e a Lepil, por meio do Rogério, que proporcionou a vinda da doutora Maria Eduarda aqui conosco. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Assistam mais, curtam, compartilhem aí esse episódio para que vocês possam aí difundir esse conhecimento científico de tema muito atual que foi debatido aqui no episódio de hoje.
Um grande abraço. Grande abraço. E obrigada por estar conosco em mais um episódio. Até mais. Até.